Primeiramente, eu vou agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui como speaker, né, nesse evento, que é um evento que eu participo, acredito que desde a primeira, segunda edição, né, e eu acho que ele é bem enriquecedor para a comunidade de wireless do Brasil, né, então eu agradeço vocês, organizadores, realmente muito obrigado por essa oportunidade, tá? Vou começar fazendo uma breve apresentação. Então, meu nome é Diego Capácio, sou engenheiro de computação, eu trabalho como Principal Network Engineer na Boeing Brasil. Então, uma das minhas atribuições são os projetos de rede e sustentação da rede Boeing Brasil, certificações que não estão inspiradas é o CCNP Enterprise e o CWNA, que eu tirei agora recentemente novamente, né? Falei, não, vou participar do evento, eu vou renovar, porque tinha expirado, mas agora vai. Alguns contatos tem o LinkedIn, o e-mail. Recentemente, eu e mais duas pessoas da comunidade iniciamos um projeto no YouTube, que a ideia é trazer conteúdo em português, né, referentes à rede sem fio, à tecnologia. Então, ele está bem no início ainda, mas é o Wireless Acad, é um projeto com o Alex Wirtz e o Alberto, no caso. Então, se vocês puderem, podem dar uma verificada. Depois, acho que a gente vai compartilhar as apresentações, então vai ficar mais fácil. Então, vamos lá. Então, a agenda macro, a gente fala de roaming no segmento das provedoras de serviço de rede sem fio, fala as tecnologias utilizadas, os seus desafios, a visão geral do Open Roaming e alguns casos de uso. Tá? Então, nós vamos falar das tecnologias de roaming, desde as das iniciais até o que a gente está tendo hoje como proposta. Primeiramente, no contexto da apresentação, o roaming, ele não é o roaming que a gente costuma falar no Enterprise, né? Que seria basicamente uma STA, né? Uma estação, passar de uma célula, de um access point para o outro. Isso seria basicamente o que chamaríamos de BSS Transition nesse contexto. Roaming, no contexto dessa apresentação, ele é um pouco diferente. Ele seria a habilidade de um usuário com dispositivo Wi-Fi utilizar uma rede diferente da que ele possui uma conta. Tá? Então, o usuário ele vai conectar, vai utilizar o serviço de uma rede que ele não tem conta. Essa rede não possui a identidade dele. Tá? Eu coloquei a definição em inglês que a WBA utiliza, e ela descreve num documento dela chamado o WRIX Umbrella. Então, fica mais próximo de uma fonte original. Então, vamos ilustrar isso melhor. Então, aqui no lado direito da tela, nós temos um usuário. Tá? Esse usuário, por exemplo, ele obteve uma conta pode ser de uma operadora móvel, que provê algum serviço que permita com que o usuário conecte na rede Wi-Fi, pode ser uma empresa que é realmente uma provedora de Wi-Fi, ou vamos ver que esse conceito pode até ser abstraído, né? Poderia ser basicamente qualquer empresa com uma base de identidades, tá? Mas primeiro vamos manter no mais próximo do que usamos hoje. Então, ele tem essa relação, então ele tem essa conta. Esse usuário, ele pode querer utilizar o serviço em um local diferente, ou seja, um local que não é a rede da operadora que ele possui um vínculo, que ele possui um contrato. Então, esse usuário foi para um outro local. Então, estamos simbolizando, por exemplo, uma identidade na cor amarela e vemos que ela só tem lá do lado direito da tela. E ele quer usar o serviço. Então, de alguma forma, precisa existir uma interconexão entre esses pontos. Então, normalmente, tem o que nós chamamos de um acordo de roaming entre o HSP e a VNP. Eu coloquei para simbolizar o IPsec VPN porque indica uma conexão de rede entre eles. Precisa haver uma forma de trocar os dados. Okay? Vamos falar um pouco da terminologia. Então, temos VNP, que é o Visited Network Provider. Então, é aquela rede que você está visitando. Então, ela não tem a sua identidade. Temos o HSP, que é o Home Service Provider. Então, é aquela rede que você tem um contrato ou alguma conta. Temos o Subscriber ou End User ou assinante, né, que seria basicamente quem está utilizando o serviço. E eu coloquei o Access Controller, seria o elemento que vai permitir com que você acesse ou não a rede. Normalmente ele implementa algum tipo de política ou máquina de estado para permitir conexão ou não. Tá? Aqui ele está simplificando a rede do VNP, nós sabemos que
podem ter diversos outros elementos, como, por exemplo, controladoras wireless, diversos access points, suítes de acesso, roteadores. Tá? Mas, assim, para simplificar a ideia, vão ser bem sucintos. Legal. Como que, basicamente, essas entidades se comunicam, né? Elas precisam se comunicar e trocar dados e permitir com que os usuários autentiquem. Tem um elemento que é o AAA Proxy Server. Então, o AAA é basicamente um framework de autenticação, autorização e accounting. Um dos protocolos que implementa o AAA seria basicamente, por exemplo, o Radius, que ele é largamente utilizado. Nós temos também Diameter, que é utilizado em redes de operadoras. No Enterprise, o Radius também é muito utilizado, mas também temos o Takax. Mas nesse conceito, vamos falar inicialmente do Radius, tá? Então, o Radius ele é um protocolo que permite com que os usuários façam o processo de autenticação e accounting. Ele é um protocolo do stack TCP/IP, ele utiliza-se do UDP. Temos duas portas, uma porta para a parte de autenticação e uma porta para a parte de accounting. E as mensagens do Radius, elas não são totalmente criptografadas. Então, alguns campos do Radius, eles vão em texto claro, por exemplo, usuário, e alguns outros campos existe o hash MD5 de uma chave compartilhada entre os dois equipamentos, os dois Radius, e os dados da conta. Então, se, por exemplo, o dispositivo não conseguir ler aquela mensagem, a chave pode estar errada. Tá? Então, é uma das formas de autenticação entre os pontos. O Radius ele é definido em algumas RFCs, temos uma para a parte de autenticação, uma para a parte de accounting, uma para a parte de extensões e outra também para a parte de suporte ao IP. Então, ele é muito modular e permite, basicamente, você diversas formas de autenticação, utilizando o Radius. Tá? Bacana. Um fluxo bem básico do Radius, nós temos o Access Request para a parte de solicitação de requisição de acesso e temos respostas, por exemplo, Access Accept, Access Reject. No caso comum, temos as mensagens de challenge, tá? Mas assim, só para simplificar o processo, temos uma parte de autenticação e uma parte de accounting. Então, depois que o usuário é autenticado, inicia-se um processo de accounting. Então, ele dá um accounting request, start, e recebe a confirmação. Depois temos os accountings durante o processo e finaliza. Legal. Então, nós vimos basicamente como que os lados se comunicam, tá? E esse usuário, como é que esse usuário conecta na rede? Tá? Uma das formas, primeiro, é o usuário que chegou nessa VNP, né? Qual é a rede que ele deve usar? Então, por exemplo, qual é a rede que a minha operadora, ou seja, a minha Home Service Provider, possui um contrato de roaming? Lembrando que na definição de roaming, essa VNP eu não tenho um contrato com ela. Então, muitas vezes o usuário não sabe, ou tem alguma dificuldade. Mas ele foi lá e achou o SSID da rede e conectou. Normalmente, a conexão é aberta, porque não tem uma forma fácil de você compartilhar uma senha, uma chave compartilhada. Quando o usuário conecta nessa rede, ele é redirecionado para uma página que a gente chama tem vários nomes, Captive Portal, Wallet Garden, Connection Portal, tem várias formas de se referenciar essa página. Ele deve procurar em uma lista qual é o seu Home Service Provider nessa lista, qual é aquele que ele tem a sua identidade. Então, ele achou, por exemplo, nessa lista, e ele deve inserir as suas credenciais. A partir do momento que ele insere as credenciais, a VNP ela faz o processo de autenticação. Na verdade, ela não autentica direto o usuário, ela manda essa informação, faz o proxy para a HSP, e a HSP consulta em algum dos seus bancos. Ok? Esse processo está bem simplificado, tem diversas formas de implementação diferentes, com a página local, a página remota, tá? Mas assim, só para ilustrar a ideia. Tem uma forma que não é tão conhecido pelo Enterprise, que é a questão do Whisper, que ela permite que você consiga conectar com o Smart Client. O que seria Smart Client? Seria, por exemplo, um app que você automatiza esse processo de conexão, no sentido de que o usuário não precisa conectar na página web, procurar qual que é o seu HSP. Não. Quando o usuário conecta no SSID, normalmente sem criptografia ainda, o que acontece? O software, o app, ele dá um GET na página que ele seria redirecionado, e dentro da página tem um XML que diz para ele qual é o endereço, a URL que ele deve mandar as credenciais. Então, ele manda as credenciais. Também diz outras informações, como quais são os parceiros de roaming, algumas coisas, para ele conseguir se achar.
tá? Eu peguei essa imagem do Windows 10, né? Se você entrar na cabeça da Microsoft, ele fala que o Windows 10 suporta o Whisper, que é uma versão bem antiga, tá? Tá lá. Então, assim, o que acontece? Às vezes o próprio sistema operacional pode suportar também, você não precisa ter um app, mas é um método mais legado de conexão, tá? O usuário precisa primeiro se conectar na rede Layer 2, para depois executar esse método. Legal. Então, assim, quais são os desafios dessa forma? Identificação do SSID correto, mecanismos proprietários de identificação de portal, né? Por exemplo, nem sempre ele consegue abrir o portal, a gente sabe que tem problemas de redirecionamento, muitas vezes, devido à característica mesmo do HTTPS. Então, se você redireciona um fluxo HTTPS, você vai ter problemas, certo? Então, assim, se o dispositivo não identificar que tem um hotspot e abrir de alguma forma, normalmente ele vai ter um erro, tá? Normalmente a rede não possui criptografia. Aí eu coloquei o OWE, né, interrogação, ele resolveria todos os problemas nesse caso? Não, mas já poderia melhorar a questão de criptografia, tá? O OWE, você consegue implementar criptografia em uma rede aberta, tá? Então, os equipamentos que são WPA3, eles suportam o OWE, que seria basicamente o Opportunistic Wireless Encryption, eu acho. Bacana. Então temos esse método, aí depois chega o Hotspot 2.0. Tá, o que seria o Hotspot 2.0? É uma especificação técnica desenvolvida pela Wi-Fi Alliance para melhorar a experiência de conexão nas redes Wi-Fi. Tá? Ele é baseado no I3E 802.11u e 802.1x. Tá? 802.11i ele é o Robust Security Network, então ele provê a forma segura de conectar-se à rede. Junto com 802.1x, é o que nós temos de WPA2 Enterprise, por exemplo. E o 802.11 a gente vai falar mais dele. Tá? Só uma questão. Normalmente se fala Hotspot 2.0 é a tecnologia, Passpoint é a certificação. Recentemente, parece que isso foi mudado. Então, o termo Hotspot 2.0 ele está caindo em desuso e está sendo substituído por Passpoint, como documentação técnica mesmo, como se fosse a especificação técnica Passpoint, tá? Então, até copiei e colei isso do arquivo do Passpoint, da especificação, falando que agora ele se refere a Passpoint. Legal. I3E 802.U, ele é o que se chama de Internet Working with External Networks. O que ele provê? Ele provê uma forma da estação obter informações da rede antes de se conectar na rede. Tá? Então, antes mesmo do usuário se conectar através dos beacons e das probe responses, ele obtém algumas informações. Por exemplo, que tipo de rede eu estou me conectando? Essa rede, ela tem consórcio, ela faz parte de algum consórcio de operadoras ou de provedores? Quais são as informações locais referentes a essa rede? Então, ele já proveu algumas informações e também proveu um mecanismo que a estação consegue solicitar informações, né? Então, através do Generic Advertisement Service, ele encapsula mensagens de requisição de informações. O ANQP é uma forma de solicitar informações referente à rede, que ela é encapsulada dentro do GAS. O GAS é basicamente um transporte para essa mensagem. A norma define outras mensagens, além do ANQP, mas eu acredito que ela seja a única que é definida na norma, por assim dizer, na norma técnica para se seguir, tá? Mas tem outras. Então, o usuário pode pedir outras informações, por exemplo, olha, qual que é a lista dos realms que essa rede autoriza, por exemplo? Olha, quais são as operadoras, no caso 3GPP, que essa rede suporta? Então, ele consegue pedir uma série de informações no modelo de query e response. Então, vou mostrar aqui uma captura. Por exemplo, o usuário está aqui pedindo algumas informações. A gente pode, aqui na parte de baixo da tela, deixa eu mostrar aqui de baixo, ele está pedindo algumas informações, por exemplo, informações do nome da venue, Roaming Consortium List, NIREalm List, 3GPP, e ele obtém a resposta. Na resposta, por exemplo, ele obtém uma operadora, tá, que essa rede ela suporta. Tem as outras informações, mas eu deixei elas omitidas aqui, tá? Mas só para ver, é um protocolo basicamente de requisição e resposta. O legal é que a estação ela não está associada à rede.
Então, ela provê muitas informações para ela tomar decisão. Informações até como se é IP privada, IP público, se é atrás de NAT, não é atrás de NAT, e algumas informações até relacionadas à performance. Legal. Quais são os métodos suportados? Com certificado, basicamente, é IP-TLS. Com SIM, nós temos IP-SIM, que é para, acredito que para 3G, e o IP AKA para 4G, que seria USIM, e o AKA Prime, que eu acredito que seja só pelo que eu me lembro, seja só uma melhoria no funcionamento mesmo do protocolo em si, na questão de segurança, tá? Mas seria basicamente para a mesma aplicação. Username e password, que esse username e password ele vem através do IP-TLS, então ele é um método de tunelamento, né? É legal falar do IP-TLS que a credencial em si ela é passada por dentro do túnel. Então, muitas vezes, o usuário ele consegue logar de forma anônima. Então, você vê a requisição vindo de forma anônima, tá? Só um minuto. Ok? Estão me escutando? Sim, Diego, estamos escutando. Tá bom, obrigado. Ok, então vou falar de algum dos releases do PassPoint. Tá? O PassPoint ele foi lançado em fases, por assim dizer, e à medida que ele foi sendo desenvolvido. Então nós temos a inicial, que é a parte de descoberta de rede de segurança. Depois nós temos uma forma de permitir com que o usuário ele consiga obter uma conta. Tá? Então, se o usuário, por exemplo, ele não tem uma conta daquela rede, daquele local, ele consiga um método que ele consiga logar e obter essas informações. Tá? E também temos o Release 3, que tem alguns outros elementos e muda um pouco da forma do usuário conseguir fazer o que chamamos de online sign-up. Anteriormente era feito através de um método com 2 SSIDs, no Release 3 você consegue fazer com o método de um SSID só. Depois eu vou fazer algumas observações. Tá? Deixa eu aproveitar um momento. Disclaimer. Né, qualquer opinião que eu venha emitir, não necessariamente ele representa a opinião de qualquer empresa envolvida, tá? Sendo a Boeing ou em algum momento se eu citar a WPA ou qualquer outra, tá? Então, basicamente é opinião Diego aqui, ok? Vamos lá. Falar um pouco do onboarding, então. Então, como que um usuário, por exemplo, consegue ter as credenciais, não as credenciais, ele ter o profile para logar em uma rede que seja Hotspot 2.0, uma rede PassPoint. Então, uma das formas seria, por exemplo, esse equipamento vir com o profile já de fábrica, por assim dizer. Então, a operadora, por exemplo, fornecer esse equipamento num processo que esse profile seja colocado lá. A operadora também tem formas de fazer um gerenciamento over the air, onde ele consegue empurrar um profile para o dispositivo. Tá? Esse profile pode ser instalado através de apps, também pode ser instalado através de mecanismos web proprietários. Conforme foi dito anteriormente, o Hotspot 2.0, ele define como pode ser feito o online sign-up, onde o usuário pode utilizar esse mecanismo para ter o seu profile instalado. Tá? Bacana. Esse OSE aí, não sei se alguém já teve a experiência de implementar o que é, ou sabe dizer a sigla, tá? Porque essa é legal. Você olha essa sigla pequenininha, mas acho que é uma das maiores siglas que eu já vi. Depois alguém pode comentar aí, se já implementou. Bacana. Então, assim, vamos falar um pouco de como que o PassPoint é feito, como é que é feita essa interconexão, então. Basicamente é o mesmo cenário, a gente está vendo. Então, a gente tem, eu coloquei como Network Operator PassPoint, que seria a VNP, e temos o Service Provider, que seria o Home Service Provider. E temos uma interconexão entre eles, certo? Como que funcionaria, por exemplo, para ter uma conexão com outro provedor? Ora, eu precisaria ter uma outra conexão, né? Conforme foi dito, utilizando-se Radius, por não ser criptografado, o ideal é que você tenha um transporte criptografado, certo? Então, você teria que ter um outro túnel Radius. A gente já percebe que isso pode não escalar tão bem se a gente tem um Network Operator para vários providers, né? Então, assim, isso pode levar também só mostrando. Então, dessa forma, nessa rede, um outro usuário poderia
se autenticar, tá? Então, estamos vendo que a identidade dela estaria associada com o Service Provider 2. Legal. Então, isso leva a algumas perguntas, né? Qual seria, por exemplo, o padrão de interconexão? Vamos pensar que, por exemplo, o Service Provider 1 quer conectar na rede de um jeito, usando, sei lá, VPN e PSEC de uma forma. O Service Provider 2 quer conectar de outro jeito, usando outro tipo de tecnologia, de outra forma. Como você faz o controle dos dados, por exemplo, de tarifação, de controle das sessões que aconteceram, né? Recomendações de segurança na interconexão, validar os dados. Então, assim, tem diversas perguntas. Não é um processo trivial, por assim dizer. Tem diversos pontos a serem pensados, tá? Aí entra o que a gente chama de Wireless Roaming Intermediary Exchange, da WBA, ou aqui chamamos de WRICS. Ele define uma série de métodos, formas, melhores práticas e recomendações para que você consiga fazer esse roaming de uma forma mais padronizada possível, tá? Para dizer assim, que haja uma harmonia no sistema, entendeu? Então, assim, desde o ponto de vista de network, ou seja, por exemplo, olha, como vai estar o NTP server dos dispositivos, qual é a recomendação, tá? De interconexão, você vai usar o Radius, quais são os atributos, que atributos você precisa, quais são os mandatórios, quais não são, a questão do data clearing, como você verifica que os dados realmente eles estão consistentes entre os lados. Financial clearing também, por exemplo, está tendo algum erro, por exemplo, que pode gerar algum problema financeiro? Por exemplo, olha, alguma sessão que ficou aberta e você está cobrando por aquilo ainda, sabe? Então, ele define uma série de melhores práticas, procedimentos, né? Então, quem é membro da WPA e tem acesso às especificações, usa isso como base para você fazer o roaming de uma forma mais harmoniosa, tá? Entre as partes. E eu coloquei WRICS Hub. WRICS Hub, ele pode ser fornecido como um serviço, por assim dizer. Então, pode ser uma entidade que fornece esse serviço para uma VNP e para uma HSP, tá? Eu estou explicando isso agora porque a ideia vai ser juntar os pontos, as tecnologias e as ideias para chegar no Open Roaming, tá? Então, o WRICS ele é importante nesse aspecto. Tá, vamos falar um pouquinho do Radius. O Radius ele pode ser implementado de uma forma hierárquica. Então, por exemplo, a gente pode ter um exemplo dessa estrutura. Eu tenho São Paulo, Brasil, Rio de Janeiro. Então, por exemplo, olha, se São Paulo vai autenticar um usuário que está no Rio de Janeiro, ele vai ter que passar pelo BR e depois vai para o Rio de Janeiro, por exemplo, nesse caso, certo? Como o Radius segue aquela forma que ele não implementa a criptografia completa, o ideal é que tenha um link dedicado, exclusivo, por assim dizer, ou uma VPN, né, IPsec ou de algum tipo. Então, ele faz esse caminho. Tá, isso daí para uma rede muito grande, será que ele escala da melhor forma possível? Então, esse exemplo, imagina que esse Home Service Provider adquiriu um outro Home Service Provider. Então, agora, por exemplo, Interlagos, ele está abaixo de São Paulo. Então, se ele vai chegar no Rio, ele vai ter que passar por esse ponto, tá? É possível você ter conexões entre os outros pontos? Sim, é possível. Aumenta a complexidade, você precisa de mais VPNs, né? Então, assim, não que tecnicamente não seja possível, mas normalmente ele é implementado dessa forma, tá? Aí a gente pode pensar de uma forma diferente, tá? E se eu pudesse garantir que esse meu servidor Radius, ele não está exposto negativamente se ele estiver conectado numa rede não confiável, que seria, por exemplo, a internet, tá? Qual seria a forma segura? Hoje a gente usa TLS para tudo, tá? Você usa um serviço em cloud, você está se baseando em um serviço TLS. Então, a gente confia nisso. Tá? Então, isso é uma forma que já foi testada e depois eu vou mostrar um caso e permite que você tenha o seu servidor num meio que não seja seguro, por assim dizer. Como? Não é tão simples, você precisa ter uma estrutura de PKI, ou seja, você precisa ter uma infraestrutura de chaves públicas. Então, você tem uma entidade certificadora, que os seus dispositivos confiam nela, eles têm os seus certificados, ou seja, tem a seu parte chave pública, chave privada, e a partir daí eles estabelecem uma relação de confiança. Então, dessa forma, a gente poderia implementar a comunicação direta, sem se preocupar tanto. Mas, legal. E
legal, vou resolver o problema de segurança. Conforme, tá só uma coisa, ó, a gente pode observar que a gente tem IP, TCP, tá? TLS e Radius. Uma das aplicações do Radius é não rodar o Radius em cima de UDP, tá? Porque o UDP, quando a gente tem uma cadeia muito grande de mensagens, de certificados, ou o que seja, a gente precisa fragmentar essas mensagens. E o UDP fragmentado na rede pode ser interpretado como um ataque de DDoS e pode ser dropado por alguns firewalls. Então, assim, foi estudado e o Radius, de forma TLS, o ideal é implementar ele via TCP. Então, poderia ser via UDP, tá? Seria, por exemplo, através de DTLS, mas ele é feito via TCP, no caso. Tá? Bacana. Agora vamos falar uma outra coisa. Como é que eu faço para facilitar esse processo de que esse meu radius consiga descobrir outros radius de uma forma dinâmica? Porque agora, se eu posso comunicar, todo mundo pode se comunicar com todo mundo, isso aumenta a complexidade de roteamento, certo? De rotas, né? Por assim dizer, de regras que eu vou configurar. Então, se você tiver um protocolo de descoberta dinâmica, você pode escalar isso muito bem, tá? Então, normalmente o RedSec ele é implementado junto com uma forma de descoberta dinâmica. Uma delas utiliza uma informação que está no DNS, que ele é colocado como um ponteiro, tá? Então, ele aponta para basicamente o tipo de serviço que está sendo ofertado e ele faz uma outra requisição e chega no endereço final, tá? Eu não vou entrar nos detalhes porque são informações também proprietárias, tá? Isso é um cuidado que eu não tento expor nenhuma informação proprietária, estou me baseando tudo em informações públicas, embora eu tenha acesso a algumas informações que são confidenciais, tá? Então, assim, é um processo de descoberta dinâmico. Pô, bacana. Então, conforme eu disse, o Radius, quando a gente usa Radius com TSL, a gente pode chamar isso de RedSec, né? É Radius com Security. E ele é definido, por exemplo, nessa RFC 6614, ela é experimental, tá? Ela não é um standard, mas tem casos de uso muito grandes dessa tecnologia, e eu vou falar um que até já foi citado, tá? E o que é diferente agora? O Radius ele não tem mais uma porta para a parte de accounting e uma para a parte de autenticação. A gente tem uma porta só nesse caso. Tá? Vamos falar então do EduROM. Acho que assim, o EduROM é um dos projetos que mais ajudou na definição do que hoje a gente chama de Open Roaming ou um modelo de redes federadas, tá? De radios federados. Por quê? O EduROM provê acesso para estudantes, pesquisadores, educadores em diversas localidades do mundo. São milhões de usuários, milhares de localidades, centenas de países. É um projeto aberto, tem muita documentação. Para você ter uma ideia, tem uma RFC, essa RFC 7593. Eu aconselho vocês a dar uma olhada, porque ela explica a arquitetura do EduROM, o que eles tentaram, como funciona, por que eles saíram do Radius UDP para o RadioSec. Então, assim, eles foram pioneiros nessa implementação, tá? Então, você até vê muitas referências do Open Roaming pro EduROM, tá? Então, assim, a implementação deles é um pouco diferente. Se a gente for olhar, eles não implementam Hotspot 2.0 aqui, Passpoint. Não, eles implementam WPA Enterprise, mas eles usam RedSec e essa descoberta de radius. Então, eles têm uma estrutura de PKI também, certo? Para poder manter isso funcionando. Mas não utilizam Hotspot 2.0. Então, vamos falar um pouco agora do Open Roaming. Então, em 2019, né, a Cisco ela deu o início a esse projeto do Open Roaming, né, como Seamless Roaming, entre as redes Wi-Fi 6 e 5G, né? Na verdade, não necessariamente Wi-Fi 6, pode ser outras redes, mas Wi-Fi 6 tem um branding forte. E legal. Então ele desenvolveu essa ideia do quê? De uma federação. A federação é basicamente, tá? É quando você tem diversas entidades juntas para um fim, para ter um objetivo em comum, por assim dizer, tá? Então essa federação são os envolvidos nessa comunidade, entre aspas, se você for dizer. Do ponto de vista técnico, federação de radios é quando a gente tem
uma hierarquia, uma forma de conexão entre diversos radios, tá? Então, assim, a gente tem o Access Provider, então é aquela empresa que está fornecendo, por exemplo, acesso à rede, e temos os Identity Providers, então aquelas empresas que têm as identidades. Seria uma referência, por exemplo, ao Access Provider poderia ser visto como VNP, e o Identity Provider como o Home Service Provider, tá? Eu coloquei um link no YouTube, depois vocês veem, tem um vídeo da Cisco, quando a Cisco ainda era dona, por assim dizer, do Open Roaming, falando, explicando qual que é a ideia do projeto, tudo, né? E falando que posteriormente passaria isso para alguém tomar conta, entre aspas, né? Então, vamos lá, vamos acelerar o tempo aqui. O que acontece? Uma parte importante do Open Roaming é a questão da política. A gente só não falou ainda desse item, tá? Se a gente for relembrar, no Hotspot 2.0, uma das informações que é passado é o Roaming Consortium OI, né? Que acho que o pessoal chama de ARCOI, acho que é o jeito mais fácil de chamar, tá? Esse ARCOI, ele foi criado para você passar informações dos service providers que possuem serviço em comum, tá? Naquela rede. Mas esse campo ele foi meio que modificado para permitir com que ele tenha um uso mais extenso. Então, de vez de você especificar um service provider, né, um conjunto, ele especifica algumas categorias. Então, tem, por exemplo, acesso enterprise, acesso, por exemplo, de cloud, cloud usando social ID. Então, ele definiu algumas categorias, tá? Um disclaimer. Isso daqui eu tenho na referência. Eu peguei do Config Guide do 9800, tá? Até onde eu saiba, a política em si do ARCOI ela é proprietária e não é divulgada. Então, não sei exatamente se essa versão é a última ou a mais fiel ao que está sendo implementado agora, tá? Mas, assim, basicamente a gente começa a implementar uma política. Então, a gente tem local, a gente também tem uma outra indicação, se ID, por exemplo, eu vou receber um ID que é um ID verdadeiro ou não. O usuário pode estar anônimo, tá? Então, deixa eu explicar melhor isso. Como funciona? Você lembra do profile do Passpoint? No profile do Passpoint, ele vai definir o ARCOI. Então, ele vai ter uma especificação, por exemplo, eu sou uma conta que sou Cloud Social ID, por exemplo. Se a minha rede ela também estiver divulgando esse mesmo ARCOI, então a gente deu esse match. Então, a princípio, eu poderia me conectar, batendo com outros requisitos, tá? Aí você vai falar, tá, legal, mas isso é uma informação muito genérica, né? O ARCOI só fala cloud, mas e aí, quem é cloud? Cloud pode ser um monte de gente, né? A ideia inicial é permitir com que você, de uma forma simples, você permita com que muitas pessoas acessem, muitas empresas, tá? Evite ter que especificar rede por rede. Mas, de qualquer forma, você consegue especificar quais redes você bloquearia, tá? Que não permitiria que conectasse ou que permitiria. Mas o ARCOI, em si só, ele não define uma rede, ele define um tipo. Além do tipo, ele define essa questão do ID, é um ID único, é um ID anônimo, e também define umas questões de classe de serviço, tá? De QoS. Então, o ARCOI é uma peça importante, tá? Então, esse exemplo, a gente tem, por exemplo, no 802.11u, o ARCOI poderia falar isso, sou um Cloud Social ID. Então, ele pode dar um match com um usuário que tem no Passpoint Profile esse ID. E com o outro, ele poderia ser um Employee Real ID. Então, ele vai passar o ID real daquele employee, por assim dizer. Tá? Bacana. Aí, o que aconteceu? Acho que um ano praticamente depois, a Cisco transferiu o Open Roaming para a WBA, Wireless Broadband Alliance, que hoje, né, hoje a gente teve essa honra do Thiago explicar, conversar para a gente, mostrar, né, o que é a WBA, quais são os projetos, né? Assim, a WBA ela é muito importante para as operadoras, tá? Por essa questão que eu falei de definir os processos, os projetos, as novas tecnologias, como aquilo vai funcionar, permitir com que o ambiente funcione melhor, tá? Então, acho que realmente está em boas mãos. Aí a WBA... espera, tem um slide em cima do outro. Aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu ver se eu consegui. Tá. Aí a WBA, ela
ela definiu, né, essa arquitetura. Deixa eu só fazer um ajuste rapidinho aqui. Isso, agora vai. Legal, estão vendo, né? Então, a WBA, ela recebeu, né, no caso, o Open Roaming, e ela adaptou o Open Roaming, né? Ela teve que fazer algumas alterações e divulgou algumas outras informações, tá? Então, assim, conforme o Thiago disse, tem 3 pilares, parte de cybersecurity, que é o PKI, que a gente já viu, né? Aquela questão, olha, eu preciso do PKI porque eu tenho agora RedSec, baseado em TCP, criptografado. Dynamic and Static Interconnection Technologies, essa questão, eu posso ter rotas estáticas ou eu posso ter um processo de descoberta automático através do processo, por exemplo, Nepter e SRV com o DNS. Tem um outro item, por exemplo, a Cloud Federation, que é, por exemplo, os IDs, as identidades de quem faz parte dessa cloud. Eles seguem o WRIX, que é essas práticas, né? Então, não é uma forma sem padrões. Então, tem uma melhor prática, algum guia, né, para se seguir. Do ponto de rede de acesso, automatização, as tecnologias Passpoint, olha, tá vendo? Aqui não é Hotspot 2.0, já está na nomenclatura atual. As tecnologias Passpoint. Então, a gente está falando do quê? 802.11u, está falando de WPA Enterprise, está falando também de online sign-up, forma de você conseguir receber esse profile, né? E também está falando dos códigos do ARCOI, que é aqueles que eu falei para vocês, né, que eu mostrei anteriormente. Então, tecnicamente é isso. E qual que é a proposta? O que ele traz? É isso, é uma federação que permita acessos automáticos e seguros, né? É muito próximo do que a ideia do Hotspot 2.0 propunha, né? Já há 10 anos atrás. Mas eu acho que o que mais faltou para o Hotspot 2.0 foi a questão da aderência mesmo, de uma forma mais prática de se conectar à rede. Tá? Então, eu acho bem promissor. Então, assim, tecnicamente são os pontos que a gente viu. Olha que legal. Ó, o ARCOI, que a gente viu o que é RedSec mais DNS para fazer a descoberta. Ó, o DNS Nepter, que faz a descoberta dinâmica. ETLS, os Identity Providers, eles fazem a configuração do ARCOI no dispositivo. Então, assim, ele é o responsável por gravar gravar o profile no dispositivo, empurrar esse profile de alguma forma, tá? Então, isso é responsabilidade do Identity Provider. Tem toda a PKI para você permitir uma rede segura, né? Esse framework do PKI. Então, você tem a CA, o policy, as policies, quem vai emitir os certificados, tá? Isso aqui é um ponto bem interessante, vou até fazer um outro comentário referente a isso. Mas assim, ó, não parece agora tanto de outro mundo, né? A gente está vendo as tecnologias se juntando ali para funcionar. Olha o nosso conceito aqui de VNP e HSP que a gente viu. Tá vendo? Isso é uma nomenclatura muito própria do roaming e ela tá aqui. Então, por isso que eu fiz questão de falar, porque já faz mais sentido, né? Sabendo que o Open Roaming ela tá com a WBA, então vamos tentar usar os termos mais próximos, né? Então, legal. Então, esse conceito de federação, aí você abstrai, por exemplo, quem pode ser os identity providers, as operadoras, os ISPs, fornecedores quem tem os aplicativos, base de dados, e as redes são as redes, por exemplo, aeroportos, as venues, o próprio enterprise, tá? Então, seriam esses caras. E ele provê todo esse ecossistema, né? Dos identity providers, dos end users, dos provedores de redes, e um ecossistema que é muito interessante, que são dos brokers, né? Porque, assim, para você entrar no sistema, você ser um IDP ou você ser um Network Provider, você precisa de um WBA ID. Como você tem um WBA ID? Ou você vai ter direto da WBA, através de um membro, você vira um membro, ou você tem através do broker. Então, o broker pode ser um membro do WBA e ele te faz você vira tem um sub-ID, tá? Então, é bem interessante esse ecossistema. Tá, deixa eu passar rapidamente alguns casos de uso. Um deles é assim, rede guest. Pô, a gente quer facilitar que o guest conecte na rede. Então, é menos chamado, menos dor de cabeça. Então, vamos pensar que todo dispositivo, por exemplo, sei lá, todo dispositivo Google ou que tem um Samsung ID ou um Apple conecte automaticamente na rede. Se você quer prover acesso.
de graça, por exemplo. Legal, menos dor de cabeça para você. Uma das formas. Então, o usuário vai ficar mais feliz, você traz o usuário para a rede Wi-Fi. Se você tem algum tipo de serviço de location-based service, vai ficar já mais acurado, você tem mais gente usando a rede. Se for por unicast, por exemplo, que você usa como parâmetro, legal. Uma outra forma seria o roaming pago, né? Esse framework, ele define formas de você fornecer um acesso pago ou um acesso free. Então, é meio que prover mecanismos automáticos para você falar, olha, o preço é esse, eu cobro tanto por tantos por bytes. E o IDP, ele fala aceito ou não aceito, sabe? Então, tem uma automação nesse ponto, tá? Eu ainda não vi implementado, mas eu acho que é o futuro chegar lá. Tem um projeto legal do Google, o Orion. Eu acho que a proposta dele é essa, você ter a sua venue e conseguir ganhar rentabilizar de alguma forma, então é bem interessante, tá? Não está aqui no Brasil ainda, se você tentar vai falar que não está no Brasil, mas compensa dar uma olhada, tá? A adoção pelo mercado já foi passado, então a gente está tendo um movimento bem grande mesmo dos fabricantes e tal. Lembrando que, cara, suporta Hotspot 2.0, pode suportar o Open Roaming. Então, se, por exemplo, sei lá, você tem uma solução que é, sei lá, de um vendor que não escreveu Open Roaming na especificação, não quer dizer que não funciona, tá? Quer dizer que, às vezes, ele não provê uma forma de você entrar você entrar nesse sistema de uma forma fácil, mas se o equipamento é Hotspot 2.0, Passpoint, ele teria o requisito técnico, tá? Do ponto de vista do end device. Beleza. Falar um pouco rapidamente do trial, tá? Então, falar um pouco mais, entra um pouco mais de implementação, mas, por exemplo, na plataforma da Cisco, a gente tem, por exemplo, a controladora 9800. A controladora 9800, ela usa o Cisco Hotspot Connector como um proxy de Radius, tá? Então, por exemplo, para entrar nessa federação, por assim dizer, o ponto de entrada seria o connector. Então, ele recebe a solicitação em Radius e ele tem uma interface RedSec, tá? O processo é automático, você não precisa obter um WBA ID nem nada, isso daí a Cisco automatiza e faz por você. A Cisco é um broker, por assim dizer, nesse aspecto, tá? Então, você consegue, através do DNA Spaces Cloud, aceitar os termos, fazer a solicitação, eles vão te dar um guia de como configurar a plataforma e você consegue. A implementação que a gente fez como trial foi um pouco diferente, porque a Boingo em si é um broker também. Então, funciona diferente. É o connector, que é RedSec, fala com outro RedSec, né? Então, assim, a gente já está ali já está dentro da federação, a Boingo. Aí a Boingo fala com a Cisco, e a Cisco fornece um outro serviço para a Samsung que é muito legal, que é aquela questão, você tem os seus usuários, não necessariamente esse cara tem Radius, mas você pode autenticar esse cara. Alguém pode prover o serviço tipo, de transformar aquela base de usuário em alguma forma que esse cara entre dentro dessa federação. E é isso que a Cisco faz para a Samsung nesse caso. Tá? Então, é bem bacana. Eu vou tentar acelerar um pouco para a gente ver se tem tempo de responder as perguntas, porque eu acho que eu já estou estourando. Mas, assim, conclusões, obviamente, minha opinião, a gente tem um enorme footprint de Wi-Fi. E muitas redes são compatíveis com as tecnologias necessárias. Se você for ver o release 1 do Hotspot 2.0, é basicamente quase 10 anos atrás, né? Então, assim, tem um footprint de rede compatível e rede boa, tá? A facilidade de você entrar na federação, ela pode ser realmente um catalisador para uma grande adesão. Nesse ecossistema, existem várias oportunidades que você pode explorar, desde o próprio network provider e conseguir rentabilizar isso, até a questão do broker mesmo, né, provendo serviços, trazendo essas bases de usuários para o ecossistema, né, o hub facilitando, né, interconectando algumas redes e colocando elas dentro do sistema, tá? Então, assim, tem diversas possibilidades. Por exemplo, a possibilidade de diversos IDPs fornecerem serviços premium de conectividade. Então, sei lá, uma empresa de app pode começar a fornecer acesso às redes Wi-Fi, por exemplo, como serviço premium, né? Por exemplo, baixa o app, acabou, já instalou para você um profile e agora você pode acessar as redes que tenham um tipo de parceria, por exemplo. Sim, tem vários possíveis modelos de negócios que vão acontecer, tá? Então, assim, basicamente é isso e o futuro nos dirá, mas pelo que eu vejo,
tem um bom momento, tá? Essa tecnologia está andando bem. Obrigado. Legal, Diego. Obrigada pela apresentação. Acho que clareou bastante o que a gente tinha visto com o Tiago também, né? Mais um aprofundamento ali daquelas informações, o que faz um pouco mais sentido. No caso, para mim, eu não trabalhei em nenhum teste, nenhum projeto ainda com Open Room, então era ainda muito difícil para mim enxergar como isso funciona. Acho que tu conseguiu clarear bastante essas informações para mim, espero que para os demais também. Então, obrigada pela tua apresentação. A gente vai ter umas perguntas aqui. Wellington, quer puxar as perguntas? Sim, vamos lá. Tenho uma nota aqui do Pina no chat, vou puxar as perguntas primeiro do WhatsApp aqui. A primeira foi se você vê o Open Roaming sendo usado para guest em redes Wi-Fi empresariais ou não. Eu acredito que sim, tá? Tem até um case que foi de uma universidade que ela implementou o Open Roaming e habilitou a opção de guest, por exemplo. Acho que era um evento, alguma coisa que estava ocorrendo assim, eles habilitaram. E o que aconteceu? Muita gente que não estava no Wi-Fi passou aí para o Wi-Fi, tá? Aí você pensa assim, tá, legal, estou trazendo mais tráfego para minha rede. E é isso, é bom, isso é ruim? Assim, o seu usuário está mais feliz, ele pode ficar mais feliz com o ambiente, né? Não necessariamente tem que ter um modelo de rentabilidade já em cima desse acesso. Então, acho que o enterprise, depende do caso, pode aderir sim. Legal. E aí outra pergunta é a questão de dispositivos suportados, né? Se, por exemplo, é só ter um firmware mais novo de iOS ou de Android, ou se tem alguns dispositivos específicos hoje no mercado que suportam trabalhar com Open Roaming. Legal. Boa pergunta, tá? Eu vou responder o que eu sei, entre aspas, e uma parte também o que eu acho, tá? Vou dar um chute educado. Assim, o que acontece? O Hotspot 2.0, o dispositivo precisa suportar, tá? Agora, o sistema operacional ele pode facilitar a conexão dessa rede, de alguma forma. Então, vou pensar assim, por exemplo, imagina que o ARCOI ele veio marcado. Então, o dispositivo pode pensar, se ele marcou o ARCOI, isso é uma rede Open Roaming. Então, o sistema operacional identifica e facilita o processo, tá? Mas vai evitar que conecte, não. Se ele tem, por exemplo, um profile do Passpoint, ele deva conectar. E eu acredito que, assim, é algo que deva futuramente ser padronizado e deva existir algum tipo de diretriz, tá? Eu estou falando deva porque eu não sei se já existe algum tipo de diretriz. Entendi. Legal. E aí, deixa eu ver aqui no chat do YouTube. Tem uma nota do Pina comentando que o EduRun já ajudou muita questão de Wi-Fi na vertical de educação. E tem uma pergunta do Flávio aqui. Uhum. Você acredita que o futuro das soluções de hotspot será prioritariamente via Open Roaming ou vamos continuar usando portais? Acho que cai no mesmo pergunta que a gente teve anteriormente, usando em Open com o OWE para melhor segurança over the air. Mais ou menos, assim, uma coisa que eu acredito é aquilo, não tem bala de prata, não tem uma solução Uhum. que eu acho que já vai chegar e vai substituir tudo. Uma das questões que a gente mais leva na nossa experiência de Wi-Fi é a questão de ser compatível com as tecnologias antigas, né? A gente hoje pena para poder, você chega num lugar e desativa a rede 2.4, é difícil, entendeu? A gente, por exemplo, Uhum. tem que manter uma base de Verdade. equipamentos legados. Então, eu não vejo, sinceramente, substituindo totalmente. E eu acho que tem modelos de negócio que justificam muito a questão do portal da forma que ele é. E também tem muitos avanços para melhorar a experiência, tá? Então, por exemplo, a experiência do portal ela melhorou quando os dispositivos começaram a implementar aquela forma de identificar que tem o portal, abrir automaticamente, evitar o erro de SSL, e está tendo melhoras mais ainda. Tem outras RFCs que vão colocar informação no DHCP se tem um portal ou não, sabe? Então, eu acho que o AWE mais algumas outras coisas vai fazer com que os portais continuem aí por um tempo também. Então, eles vão coexistir. Minha opinião, tá? Show de bola. Excelente, Diego. Muito obrigado pela apresentação. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui. Foi muito esclarecedor, toda essa parte de Open Roaming. Valeu, E obrigado mesmo. É isso. E o Alex, ele fez um comentário, né? E na apresentação dele anterior, ele isso. falou também que passou de Identity, passou do Open Roaming. É um projeto muito Uhum. interessante. É bem Sim, bacana mesmo. show de Legal. bola.
Obrigado, hein, pessoal. Muito obrigado.